Seja muito bem-vindo ao Poxei. No episódio anterior, a gente trouxe ali o Antigo Testamento, né? E hoje, nesse episódio, a gente vai trazer o Novo Testamento. Bora fechar essa Bíblia. Bora fazer os dois grupos de livros e bora entender, né? A primeira pergunta que eu quero fazer, bem no comecinho aqui do Poxei, né? Esse podcast que sempre a gente tem o objetivo de trazer a palavra de Deus, a visão de Deus, a reflexão bíblica e trazer um pouco que a gente sabe sobre isso, né? Porque, como eu ressalto, a gente não sabe tudo e sempre estamos em constante evolução. Como que foi escolhido esses 27 livros? Então, a gente tem que já começar perguntando como que foi, né? Porque esses 27 a gente não outros. Não sei, porque perdeu-se livros no caminho ou situações. Então vamos lá, bora lá. De novo, ressaltando a palavra cânon ali para reforçar. Cânon significa medida ou regra, e ali a gente entende que é uma lista de livros no contexto bíblico. Essa é uma regra que lista de livros oficiais e sagrados com autoridade bíblica. O Novo Testamento ali, acho que na sua totalidade são 27 livros. A gente entende ali na católica, na ortodoxa e na protestante são iguais, né? E a gente entende que não vai ter a Bíblia hebraica porque eles não acreditam na parte de Cristo. Então, o Novo Testamento é mais voltado para o cristianismo de fato. O Novo Testamento, como o próprio nome a gente aprendeu, testamento significa aliança, se é a nova aliança. E aí a gente já tem um deparo ali muito forte. O que acontece? A gente, no Antigo Testamento, a gente tem a aliança do povo, de Deus ao povo de Israel. E na nova aliança a gente já tem uma abrangência maior. Por quê? Ele abraçou a humanidade toda, graças a Deus. Estamos dentro desse pacote aí, meu irmão. Então, a gente tem que agradecer a esse processo. Mas, um parêntese, tá? Quando a gente vê a história de Abraão, e quando ele era Abraão ali, Jesus já estava dentro desse plano da humanidade, vamos falar assim, né? Porque quando Deus fala para Abraão, ele fala da seguinte forma: você vai ser pai de uma descendência de gerações pelo mundo todo. Se fosse só Israel, Deus falaria por Israel. Mas Deus já estava com essa abrangência desde o Antigo Testamento. Por isso que não jogue fora o Antigo Testamento, que é muito importante, beleza? Então, o Novo, ele traz essa nova aliança, ele traz esse novo processo. Tanto que quando Jesus vem, ele encarna ali, através da vida de Maria ali, que ele vira o Deus encarnado, que é aquela questão que a gente traz ali, o nascimento de Jesus. Jesus já existia na eternidade, mas ele se encarna ali como em carne, ele tabernaculou ali no ventre de Maria, né? Ele faz um tabernáculo, referência ao Antigo Testamento ali, e ele nasce Deus conosco, né? Emanuel. E ali o Novo Testamento é realmente essas profecias sendo cumpridas. Então, várias profecias vão acontecendo no Antigo Testamento, e todas as profecias Jesus vai cumprindo no seu processo. E aí Jesus faz mais de 300 profecias completas, e todas estão acontecendo conforme foram narrados no Antigo Testamento. Então é um plano perfeito. E só para ressaltar, Mateus 26, 28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Olha, a nova aliança aparecendo, derramada em favor de muitos, para a remissão dos pecados. A gente entende ali que aquele sacrifício de Jesus na cruz não era mais um sacrifício anual, seria um sacrifício para a vida inteira, porque ele passou todos os processos, não pecou, um sangue inocente foi derramado pelos nossos pecados. Então a Bíblia não é sobre o que eu preciso fazer ou obedecer para ser salvo, mas sim, eu já sou salvo. Então por isso eu preciso ser grato e obedecer. Beleza? Então vamos lá. Como que foi a formação desses 27 livros ali nessas igrejas ali plantadas ali em Atos? Como que confiava? Primeira coisa que eu queria trazer para vocês na entendimento na cachola. Seguinte, naquela época não tinha WhatsApp, tá? Então a conversa entre as igrejas sempre eram feitas por cartas e sempre tinham processos. E aí eu esqueci de mencionar, mas existia uma palavrinha chamada concílio no último episódio, e aí até peço desculpa, mas o que seriam concílios? Concílio seriam reuniões que tinham discussões ali sobre até livros entrados nesse cânon ou não, e dentro desses concílios tinham entendimentos ali. E ali a gente tinha entendimentos contra teologias falsas, porque na época do Novo Testamento eles tinham muito disso, né? A briga ali de começaram a aparecer livros de pessoas falando que eram inspirados por Deus,
e livros que não eram, livros de Enoque, livros de outros livros de Paulo, o Evangelho de Tiago. E a gente entende que as igrejas elas precisavam ter um padrão. E aí o que acontece? E aqui que acontece a mágica. E aqui acontece também a discussão maior do mundo. O solo escritura e a questão da Igreja Católica tendo essa visão. Então vamos lá. A formação do cânon do Antigo Testamento levou séculos e do Novo levou cerca de 50, 60 anos para ser definido. Por quê? Tinham 3 critérios para cada livro que aparecia. A apostolicidade. O livro tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém próximo. Por exemplo, Paulo não era, mas Pedro reconhece a visão, e ali Lucas e Marcos também, eles estão próximos ali e a Bíblia entendia. Ortodoxia era tipo assim, o conteúdo do livro está em harmonia do que Jesus explicava e batia com a visão do restante das escrituras. Sim. Catolicidade, uso universal. O livro era lido por todas as igrejas, não apenas por grupos isolados. Então a gente tinha que entender que todas as igrejas tinham que ter lido esse livro. Então as igrejas, as igrejas primitivas, já criarem esse cânon do Novo Testamento que a gente tem hoje. E aqui por que a discussão? A gente teve vários concílios, de Roma, que são essas conversões, Hipona e Cartago, que oficializou esse cânon. E aí que vem, porque a Igreja Católica ela tem uma visão que a igreja que determinou os livros. Então a tradição ela definiu e ela é inerrante. Então a igreja em si, a tradição, a doutrina, a tradição, ela que definiu a Bíblia. E aí que está o pega. Por quê? Segundo eles, o que a igreja fala é inerrante. Então a gente tem que acreditar na tradição da Bíblia. Na tradição e não somente nas escrituras, teria o mesmo nível ali. As escrituras teriam o nível que a tradição tem. Porém, entretanto, todavia, isso gerou muita briga, até na época de Lutero. Por quê? Porque aconteceu igual aconteceu hoje, A gente tem ali o Papa, ele trouxe que Maria já não é a parte santa, que é uma visão mais protestante ali. E aí gerou discussões. Então a igreja sempre tinha essas questões. Agora isso vale, agora isso não vale, agora isso vale, agora isso não vale. E isso foi gerando várias situações ruins. Então Lutero entendeu que as escrituras é maior que a tradição. Então o que as escrituras está dizendo, e esses concílios existiam para a gente debater ali e tudo mais, e aí você pode questionar, mas quem vai interpretar as escrituras? A igreja, mas a gente tem que entender que a igreja ela pode errar. E aí a gente pode entender que por isso que a gente precisa ter discussões, entende? Por isso que existem os concílios. E isso eu queria trazer para vocês. Às vezes você está lendo a Bíblia, você tem um entendimento A, e o irmão ali está tendo um entendimento B. Você fala assim, cara, mas está meio torto esse entendimento seu. Ou até ele está pensando, está meio torto o seu. E aí, tipo assim, o que vocês precisam fazer? Sentar junto e conversar. O debate de ideias, a visão ali, vai trazer uma outra visão melhor. Ou ali o Espírito de Deus vai te guiar no que é o melhor caminho de entendimento da revelação da palavra. E às vezes a gente se pega não fazendo isso. Não vou discutir não, o que a pessoa falou, pronto, acabou. Não, cara, lê as escrituras, tenha um entendimento, converse com alguém que você sinta que inspira por Deus também ali, tem um entendimento, e vê que cada um vê. E senta ali, aponta o dedo, olha, eu li isso aqui, eu entendi isso aqui, e o que você entendeu e tudo mais. Então por que eu vou te falar? Porque o Lutero, ele entendeu isso. E isso que eu acho lindo. A Bíblia, por si só, ela já se montou. No Antigo Testamento, a Bíblia judaica, foram sendo criadas, e levou séculos para ser formada, mas ela foi sendo criada, ela foi sendo trabalhada, e ali, e ela já foi se encaixando. E isso que é o fantástico, Porque a gente tem milhares de anos de diferença e uma história encaixa com a outra. Quando as igrejas já estavam com o cânon do Novo Testamento igual o nosso, as igrejas primitivas, elas já, alguns grupos isolados queriam ler outros livros ali, mas aí já foram quebrando, já foram trabalhando isso. Quando, esse concílio bateu o martelo, olha, o cânon é esse, as igrejas já estavam com esses livros. Então, a própria Bíblia se fez. E isso é fantástico.
a própria Bíblia e já tem algo de divino aí, né? Ela mesma se criou. Quando a gente lê cartas de Coríntios ali, a gente entende que tinha uma outra carta de Paulo ali, e a gente às vezes lê o Novo Testamento, tem algumas instruções ali que a gente talvez não encontre nas cartas, e a gente fala assim, mas cara, cadê esses livros? Aí eu creio, e isso já é uma parte de crença e um pouco que sei, que Deus não queria que esses livros sejam relevantes no processo. Ele queria esses que estão aqui é o que vão trazer revelação da palavra de Deus. Então que a gente possa trabalhar em cima disso, né? Então a gente tem o Novo e a gente tem o Antigo Testamento para fechar esse processo. E aí como que é feita essa divisão, né? A gente tem 4 evangelhos, a gente tem um livro histórico que seria o Atos dos Apóstolos, né? Que é a criação das igrejas, expansão e tudo mais. A gente tem as epístolas, que são as cartas, lembra que eu falei que não tinha WhatsApp? Na época de Romanos e Judas, e a gente tem um profético que é o Apocalipse, que é a revelação da vitória ali de Jesus naquele processo. A gente teve alguns livros que foram contestados na época. A gente tem Hebreus, Tiago e 2 Pedro. Eles demoraram ali para as igrejas aceitarem. Por quê? Tiago ele trazia uma afirmação que a fé precisa ter obras. E aí a gente fala assim, nossa, mas em Romanos Paulo fala que a gente tem uma briga, né? Que a fé é sem obras. Porém, Tiago está dizendo assim, se for uma fé genuína, vai gerar obras. Então depois foi tido esse entendimento, até o próprio Lutero bateu o pé em cima disso, mas a gente trouxe essa visão ali com concílios, né, com essas discussões ali, mas esses livros entraram e estão finalizados. Então, tipo assim, eu encontrei um livro, 3 Pedro, irmão, não dá mais, porque já está fechado o cânon, não tem mais, porque as igrejas já discutiram sobre isso, né? Ali a gente tem, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, que às vezes a gente escuta, mas são apócrifos, são livros que são às vezes históricos ou até fantasias, que a gente não tem necessidade de entrar ali dentro da Bíblia em si. A gente tem até um ponto que é interessante que eu vou trazer para vocês, a gente tem a carta de Tiago e tem o Evangelho de Tiago. No Evangelho de Tiago fala sobre a mãe e o pai de Maria. E ali que nasce aquele Dia dos Avós que a gente tem, que às vezes a gente celebra, é através desse livro apócrifo, que é um livro histórico de Tiago. Então é até legal a gente pensar nisso, né? E agora, no Antigo Testamento, a gente tinha as cristofanias, agora aqui, meu irmão, o Novo Testamento é Cristo puro, né? A gente tem o cristocentrismo, que é Cristo aparecendo todo momento na Bíblia, apontando para Ele. Glória a Deus por isso. Jesus ali em Emaús, que é uma passagem que vou ser sincero para vocês, o pai que gosta bastante, e começando por Moisés, e todos os profetas explicavam o que ele se achava em todas as escrituras. Cara, isso aqui que é meu coração, porque imagina que fantástico você sentar ali com Jesus, a gente tem contato com Deus ali, com o Espírito Santo, mas Jesus falando assim, cara, é aqui que eu tô, nessa parte aqui em Gênesis é aqui que eu tô, em Êxodo aqui que eu tô, e trazendo todo esse entendimento pra essa galerinha de Emaús ali, e o coração deles queimando depois de cear. Cara, isso é fantástico, é Cristo, sempre aponta para Cristo, e sempre vai apontar, amém. Glória e toda honra a Deus. Vamos trazer algumas frases de alguns teólogos, leitores ali. Agostinho de Hipona fala, no Antigo Testamento, o Novo está latente. No Novo Testamento, o Antigo está patente. Então, tipo assim, o Novo autentica o Antigo. Então não jogue fora o seu Antigo, só estudando de novo. C.S. Lewis, o Novo Testamento é a continuação de uma história que começou antes do tempo, né? Então a gente entende a eternidade por si só. E Blaise Pascal, Jesus Cristo é o centro de tudo e o objetivo de tudo. Amém. Versículo-chave, quero trazer alguns. João 20, 31. Este, porém, foram registrados para que creias que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é para que, crendo, tenhas vida em seu nome. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de um homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui a gente tem uma forte indicação da criação do cânon, que é aquilo que eu te falei. Não foi a tradição, não foi dito por homens a Bíblia. O próprio Deus entregou a Bíblia para o seu povo. Colossenses, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Apocalipse 22, 18 a 19. O aviso solene sobre não acrescentar nem tirar nada das palavras desse livro.
Então a gente tem ali algumas passagens que trazem a importância da Bíblia. E aqui, vou concluir. O Novo Testamento realmente ele não é um livro ali para a gente só estudar, se aprofundar, é para a gente viver, se transformar. Mas a Bíblia toda é isso. Se a gente fala que o Antigo Testamento era uma sombra, o Novo Testamento eu posso falar que é a luz, porque é a própria palavra de Deus sendo revelada e sendo concretizada no meio de nós. Que a gente possa, através disso, né, se aprofundar, cara, entender essa antiga aliança ali com aquele povo e a nova aliança. Uma coisa que eu aprendi e eu queria trazer para vocês é, quando a gente lê a Bíblia, a gente gosta de ser o bonzinho da história. Mas às vezes a gente tem que se colocar no lugar das pessoas ruins. Nossa, o povo de Deus naquela época de Êxodo murmurava muito. Ou o povo chorão. Mas às vezes nós não murmuramos no nosso dia a dia pra caramba também. Às vezes a gente não é chorão. Judas traiu Jesus, eu não teria coragem de fazer isso. Certeza. Quantas vezes você negou a Jesus para gastar tempo com o celular, gastar tempo com outras coisas? Quantas vezes você não apresentou seu coração a Deus e você vendeu Jesus por pequenas moedas de prata do nosso mundo? Então, que a gente possa entender, cara, que a Bíblia, fechando agora, o cânon do Antigo e do Novo Testamento teve um propósito, sempre tem. A Bíblia é transformadora, a Bíblia é uma ligação de vários livros e estilos literários. A gente às vezes vai ler uma carta, a gente vai ler uma fantasia, que, entre aspas, eu não acredito em fantasia, tá? Jonas, eu acredito realmente que a baleia engoliu ali. É que eu falo fantasia porque fala ali que as vacas jejuaram e tudo mais, mas às vezes a gente vai ler histórias contadas, narrativas, poesias, instruções, cartas, e a gente precisa se atentar nisso. Muitas vezes a gente pega versículos isolados, e aqui eu te ressaltei que falei pequenos versículos, mas e às vezes cria um entendimento que a Bíblia não quer trazer. Por isso que eu sou aberto a discussões, a debates, para a gente cada vez mais evoluir como ser humano e entender ali que a transformação de Deus é algo que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Essa luz que nos ilumina, né? Aí é Deus ser essa revelação na palavra. Então, esse episódio de hoje, que eu sei agradecer, pedir para comentar, compartilhar, curtir, se você puder, seguir a gente, né? Ativa o sininho se for no YouTube, no Spotify também, comenta, compartilha. Agradeço a atenção de cada um, agradeço o feedback e espero que ajude você a entender esse pequeno livro aí que está na tua mão, a Bíblia, ou no seu celular, e você entender o que é o novo, o que é o antigo, a formação, acho que pode te ajudar. E até o próximo episódio. A gente tem o objetivo ali, todo sábado, trazer ali 2 temas, e provavelmente no próximo episódio do próximo sábado a gente vai continuar a fazer aquelas continuações de Marcos, né? A gente vai ler Marcos 5 e Marcos 6. E depois ali eu vou ver quais são os outros 2 temas, e aí eu também anuncio para vocês que a gente vai falar sobre a Bíblia. Amém? Deus abençoe e falou!